A Câmara Federal está realizando seminários como este em todas as regiões do país. Florianópolis foi escolhida como sede do debate da região sul, que reuniu no Auditório Antonieta de Barros parlamentares, representantes de entidades ligadas ao esporte e presidentes dos clubes de futebol das séries A, B, C e D de Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul. O debate foi coordenado pelo deputado federal Edinho Bez, de Santa Catarina, e pelos deputados federais Vicente Cândido, de São Paulo, e Jovair Arantes, de Goiás. O objetivo desses seminários interestaduais é debater para aprimorar o texto do projeto de lei assinado por vários deputados federais que cria o Proforte, o Programa de Fortalecimento dos Esportes Olímpicos. A principal proposta do projeto é o parcelamento da dívida fiscal dos clubes e entidades esportivas de futebol com a União e o uso de parte desses recursos na formação de atletas olímpicos e paraolímpicos. Outra proposta é tornar mais atraente o formato de apostas em loterias esportivas, como a Time Mania, que visam arrecadar fundos para os clubes e aumentar a capacidade de pagamento das dívidas. Eu creio que com isso nós vamos colocar uma injeção de recursos bastante razoável para a formação de atletas no Brasil, que ainda é muito deficiente. E queremos aproveitar o potencial dos clubes do Brasil. São mais de 13 mil clubes, muitos deles ociosos, muitos deles formadores, né, de atletas, mas sem estrutura e sem fomento. Acho que com isso a gente consegue suprir uma lacuna aí na produção esportiva brasileira. De acordo com os parlamentares, a dívida dos clubes de futebol do país com a União é bilionária. Solicitamos o valor do montante das dívidas. Chega próximo ou na ordem de 5 bilhões de reais a dívida somente dos clubes de futebol. Nós entendemos que precisamos dar um basta nisso. O que nós queremos, na realidade, é mudar a forma de administrar o futebol brasileiro, responsabilizar o dirigente quando assumir determinadas despesas e não honrá-las. Né? Quando contratar um jogador é para pagar o salário em dia, senão não contrate. A exemplo do que nós aprovamos na era do Fernando Henrique Cardoso, a lei de responsabilidade fiscal. Ou seja, o prefeito não pode fazer uma dívida e deixar para o outro pagar. Em Santa Catarina, a maioria dos clubes não foge à regra e está endividada. Representantes de entidades ligadas ao futebol participaram do seminário para apoiar o Proforte. Há a possibilidade de fazer um parcelamento melhor, vai melhorar a Time Mania que está fraca, vai dar mais dinheiro para os clubes para aplicarem nas divisões de base, que é o mais importante, e as federações que têm dívida, elas podem reverter a sua dívida do INSS para as categorias de base dos clubes. Mais uma vez, né, o governo federal tentando auxiliar os clubes, né, para que ele consiga sanar essas pendências financeiras, que uma parte nós todos sabemos que é em relação a esse débito junto ao governo federal. Então, vindo o Ciproforte, obviamente que vai dar um auxílio melhor para que possamos pagar essa dívida, que obviamente tem que ser paga, as dívidas são contraídas para serem pagas, né? E para que sobre, né, um valor maior para que os clubes possam realmente investir, capacitar os atletas no amador, né, na categoria de base, e outros esportes também. Representantes das entidades voltadas ao esporte amador também aprovam a criação do Proforte. Nós ainda estamos muito atrasados em algumas modalidades e isso representaria, assim, um impulso muito grande para que realmente as modalidades ganhassem destaque. A confirmação do Rio de Janeiro como sede das Olimpíadas de 2016 estimulou os parlamentares a proporem a criação do Proforte. Eles querem dar início a uma nova fase no trabalho de incentivo ao esporte amador e na formação de atletas olímpicos no país. Nós estamos aí diante de uma situação muito crítica de todos os clubes de futebol no Brasil com relação a dívidas historicamente mal administrados. E de uns tempos para cá, a responsabilidade e a necessidade de profissionalizar os clubes no Brasil bateu a necessidade de fazermos uma lei agora que possa melhorar essa situação. Primeiro, alongando essas dívidas, fazendo com que os clubes possam pagá-las, melhorando a sua relação fiscal e administrativa e o Estado investindo um pouco
através das loterias do Brasil, nesses clubes para a formação de homens nesses verdadeiros celeiros de atletas do Brasil. São atletas de futebol e atletas olímpicos.